Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à obrigação da entrega da DITR, a declaração do ITR do exercício 2023. Em função de perguntas que temos recebidos aí durante a semana, resolvemos reapresentar esse tema mais uma vez. Quem está obrigado a apresentar a declaração do ITR, agora que o prazo vence no último dia útil de setembro, né? Então, a pergunta que o pessoal mais faz é: a pessoa física ou jurídica que adquiriu um imóvel agora, vamos supor, um imóvel rural em agosto de 2023 ou em julho, está obrigado a entregar o ITR? Ele está obrigado a entregar o ITR desde que o possuidor anterior não tenha feito a entrega dessa declaração de ITR 2023. Porque uma das normas da legislação do ITR diz respeito à data da entrega. Quem está obrigado a fazer a entrega da declaração de ITR agora, no período que iniciou em agosto e vai até final de setembro. Então, é aquela pessoa que, na data da efetiva apresentação, então, na data da apresentação, a pessoa física ou jurídica proprietária, titular de domínio útil, possuidora, qualquer título, inclusive usufrutuária. Então, o que tem que ser visto? Qual é a regra? Tem que analisar a data da efetiva entrega. Embora a declaração do ITR tome por base a situação do imóvel, o uso do imóvel, a exploração no ano calendário de 2022, e o valor a ser declarado, o VTN, é o valor em janeiro do imóvel, em janeiro de 2023, a declaração do ITR ela considera sempre o possuidor na data da entrega. Então, respondendo àquela pergunta, a pessoa física ou jurídica adquiriu um imóvel em julho, vamos supor, de 2023. É lógico que em julho, o proprietário anterior, ele não fez a entrega do ITR 2023. Então, a pessoa física ou jurídica adquirente do imóvel em julho de 2023, ele é que deverá apresentar a declaração de ITR do exercício 2023. Por quê? Porque o proprietário anterior não tinha feito a entrega. Agora nós podemos ter um caso diferente também. O imóvel foi adquirido, vamos supor, em final de agosto. E, na data da aquisição do imóvel, o proprietário anterior já tinha feito a entrega da declaração do ITR. Então, nesse caso, o adquirente do imóvel, ele não poderá efetuar a entrega do ITR em seu nome no exercício 2023. Isso porque o proprietário anterior já tinha feito essa entrega, já tinha cumprido com essa obrigação acessória e também a obrigação principal, o pagamento do ITR correspondente. Então, o que deve ser levado em consideração sempre para quem está obrigado a fazer a entrega da declaração de ITR, analisar a situação na data da efetiva apresentação. Então, não basta apenas que, na data da efetiva da apresentação, a pessoa seja o proprietário. Teria que ver o que ocorreu no período imediatamente anterior. Principalmente quando a aquisição do imóvel se deu em datas próximo aí a agosto de do ano, né? Ou setembro. Então, tem que sempre analisar. Depois, quem é que está obrigado a entregar o ITR também? Sempre um dos condôminos, né? Vamos supor que o imóvel está em condomínio, é um imóvel, uma área de terra, uma gleba de terra, que pertence a vários proprietários. Então, ela está em condomínio, não está ainda dividida a área, não está demarcada. Então, um dos condôminos vai entregar em seu nome a declaração do ITR, né? E lá na declaração do ITR consta, tem um campo próprio, uma ficha, onde ela discrimina quem são os demais possuidores desse imóvel e o percentual, inclusive, de participação de cada um desses possuidores. Também está obrigado a entregar o imóvel um dos copossuidores quando o imóvel pertencer a mais uma pessoa, de uma pessoa, física ou jurídica.
Com relação, nós temos também algumas situações especiais que a legislação do ITR estabelece, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que perderam a posse do imóvel entre 1º de janeiro de 2023 e a data da efetiva entrega, perderam na situação por desapropriação ou venda para um ente público. Então, nesses casos, a legislação prevê, né, que a pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2023 até a data da efetiva entrega da declaração tenha perdido a posse do imóvel rural pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação por necessidade de utilidade pública, inclusive para a reforma agrária, a pessoa física ou jurídica tenha perdido o direito de propriedade por transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante em decorrência de necessidade de utilidade pública, né? Ou que tenha vendido o imóvel para autarquias ou fundações, instituições de assistência. Então, essa pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2023 até a data da entrega tenha perdido a posse do imóvel numa dessas situações, ela continua obrigada a entregar a declaração do ITR e cumprir com a obrigação principal de pagamento do imposto, mesmo que ela tenha feito essa alienação, vamos supor, em maio, ou que ela tenha perdido a posse em maio, em junho ou em abril, períodos em que ainda não estava no ar a entrega da declaração. Então, são situações especiais que têm que ser analisadas em cada caso, né? Outra questão também que nós temos aí, que o pessoal pergunta, né, diz respeito ao valor, né? Qual o valor a ser considerado para a terra nua? É o valor referencial que está na base de dados das prefeituras. Muitas prefeituras que já possuem o convênio, né, com a União, elas é quem fiscalizam o ITR, e a maioria das prefeituras tem, então, uma tabela referencial dos valores mínimos, né, do valor da terra nua. Então, o valor mínimo, o valor médio, que é considerado, onde o contribuinte que entregar uma declaração do ITR com um valor da terra nua inferior àquele valor fixado pela prefeitura, ele poderá vir a ser intimado a apresentar justificativas, né, de ter utilizado um valor inferior àquele valor médio da prefeitura. E essa justificativa, certamente, a prefeitura exige um laudo, né, que o contribuinte apresente um laudo justificando por que ele adotou um valor inferior ao que a prefeitura estabelece. Mas, de qualquer forma, respondendo à dúvida dos contribuintes, o valor que deve ser considerado para fins de ITR é o valor da terra nua, o valor de mercado previsto vigente em janeiro de 2023, para essa declaração de ITR. Então, sempre o valor da terra nua vigente em janeiro do ano do exercício. Então, 2023, qual é o valor da terra nua vigente em janeiro de 2023? É lógico que a gente sabe que a maioria dos contribuintes se valem da tabela dos valores referenciais previstos pelas prefeituras. Mas se o contribuinte tem elementos que lhe permitam declarar um valor maior, por interesse ou menor, desde que ele tenha uma base comprovada, justificada, ele pode sim usar valores diferentes daqueles lá da referencial das prefeituras, principalmente quando for maior, né? Com relação à questão das alíquotas, né, do ITR, sempre vale o alerta que a alíquota ela varia, né, de acordo com o grau de utilização da área, né? Então, quanto maior o grau de utilização, menor a alíquota, certo? E com relação à fixação do grau de utilização, se deixa bem claro que o contribuinte, quando ele vai preencher a declaração do ITR, ele tem que ter presente a exploração, a situação fática da exploração do imóvel rural no ano calendário anterior. Então, o exercício 2023 toma por base o ano calendário 2022. De que forma o imóvel foi explorado em 2022? Então, o contribuinte tem que informar se o imóvel foi, quantos hectares, quanto por cento da área foi explorada para a exploração, plantação de produtos vegetais, para reflorestamento, para pastagem nativa,
para a exploração da atividade granjeira ou aquícola. Então, todas essas informações, né, elas têm que ser emprestadas com fidedignidade na declaração do ITR. O contribuinte não pode simplesmente preencher uma declaração do ITR com informações de exploração que não correspondem àquilo que ocorreu na prática. Por quê? Porque no caso de uma fiscalização, o contribuinte vai ter que comprovar, né? Ele vai declarar que usou o imóvel num percentual superior a 80%, onde ele vai ter as alíquotas menores dentro do tamanho da área, né? Cada faixa de área, mas essas informações que vão para a declaração de ITR, o contribuinte tem que ter lastro documental para comprovar o que está dito ali, se ele explorou na atividade pecuária, exploração vegetal, reflorestamento. Então, tudo o que ele coloca na declaração de ITR tem que ter uma base documental. Não pode ser informações repetitivas, como muitas vezes acontece. Os contribuintes repetem as informações de um ano para o outro, sem se preocupar com a verdade material. E aí é que muitas vezes dá margem à atuação por parte do fisco, né? Porque numa fiscalização o fisco vai querer saber se o contribuinte disse que explora a área com exploração pecuária, por exemplo, ele teria que ter lotação condizente com o tamanho da área e com aquilo que ele colocou na informação do ITR. Se o contribuinte não comprova a lotação, vai cair por certo percentual de utilização da área, e caindo o percentual de utilização da área, reflete automaticamente no aumento das alíquotas em função dessa falta de comprovação da efetiva exploração do imóvel. Então, com relação, agora nós temos por último o prazo final, né? É o último dia útil de setembro, dia 29, para entrega da declaração do ITR e também o pagamento da primeira cota do imposto. Então, com relação ao ITR do exercício 2023, o recado aí que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora aí na sequência com o colega Alexandre, na área estadual, e depois com o colega André, na área previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto em destaque hoje refere-se ao auxílio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Conforme notícia divulgada no site do Cefaz, o foco é auxiliar os micros e pequenos empreendedores que tiveram seus negócios fortemente afetados pelas enxurradas da semana passada e para apoiar a recuperação econômica dessas localidades. As principais iniciativas são isenção do ICMS diferencial de alíquota nas compras de ativo imobilizado, não estorno do crédito dos estoques, apoio na garantia das apólices de seguros, prorrogação dos vencimentos dos tributos, isenção na doação de mercadorias, campanha de doação SOS Rio Grande do Sul e linhas especiais de crédito. Entretanto, o contribuinte deve aguardar a publicação de decretos regulamentando ditas iniciativas. Em se tratando das alterações no regulamento do ICMS e as orientações normativas, resumimos para vocês no quadro que aparece na tela os decretos e as instruções normativas. Em se tratando dos decretos, refere-se à concessão da isenção do ICMS nas saídas decorrentes de doação de gêneros alimentícios e excedentes de alimentos, alteração no regime optativo de tributação da substituição tributária, ROT-ST, para enquadrar automaticamente no regime, no ano calendário de 2024, os contribuintes optantes que estiverem no regime em 31 de dezembro de 2023. E, por fim, a concessão de isenção de ICMS nas saídas de mercadorias destinadas às redes de transportes públicos sob trilhos de passageiros, ampliando
o rol dessas mercadorias. Em relação às orientações normativas, tivemos a revogação do dispositivo que obrigava a opção anual pelo ROT-ST, trazendo, contudo, uma nova sistemática para essa opção. E para finalizar, a parte de alterações estaduais, também tivemos a atualização do rol de bebidas quentes e respectivos preços finais ao consumidor, para fins de definição da base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária. Em se tratando de legislação municipal, a Prefeitura de Porto Alegre publicou a Instrução Normativa 9 de 2023, dispondo sobre a dedução dos materiais e a opção pelo regime de receita presumida, para fins de base de cálculo do ISQN dos serviços enquadrados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviço anexa à Lei Complementar 7 de 1973. Essa mesma instrução normativa também trata da conservação dos documentos fiscais comprobatórios. A dedução do valor dos materiais aplica-se aos materiais agregados de forma permanente à obra, produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com a incidência do ICMS. Em relação à opção pelo regime de receita presumida, somente poderá ser realizada pelo empreiteiro ou subempreiteiro que fornecer a totalidade dos materiais devidamente comprovados por contrato escrito, sendo esses materiais por ele produzidos fora do local da obra e destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Em se tratando do serviço classificado nos subitens 7.02 e 7.05, comentado anteriormente, deverão ser conservados, enquanto não extinto, o crédito tributário, os documentos fiscais com a incidência do ICMS emitidos pelo prestador dos serviços referente aos materiais cujo valor for dedutível da base de cálculo do ISSQN, os documentos fiscais de prestação de serviços emitidos pelo subempreiteiro de toda a cadeia de subempreitadas, referente àqueles cujo valor for dedutível da base de cálculo do ISSQN. Os documentos fiscais com incidência do ICMS emitidos pelos subempreiteiros, referente aos materiais declarados nos documentos fiscais referidos no inciso anterior, cujo valor for dedutível da base de cálculo do ISSQN. E, por fim, essa dedução não se aplica em caso de inexistência ou não apresentação ao fisco ou ao substituto tributário do respectivo documento fiscal, nos termos dos incisos 1 a 3 dessa instrução normativa. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e o ISSQN da Prefeitura de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Mais uma vez temos na pauta do nosso encontro informações sobre o FGTS digital. Agora trazemos para vocês a informação de que a disponibilização do ambiente de testes em produção limitada do FGTS digital para os grupos 2, 3 e 4 do E-Social está confirmada para o dia 23 de setembro, próximo sábado. A previsão inicial era de que a disponibilização do ambiente acontecesse no dia 16 de setembro, mas segundo nota do portal do E-Social,
foi preciso alterar essa data em razão da necessidade de se fazer uma parada técnica no ambiente de produção do E-Social. A recomendação recebida foi de que essa parada técnica ocorresse após o dia 20 de setembro, data do vencimento das contribuições previdenciárias. É importante destacar que os empregadores devem aproveitar o período de testes para fazerem uso das funcionalidades disponibilizadas, em especial a geração de guias e a simulação de pagamento das mesmas, para que se possa simular todo o ciclo de recolhimento do Fundo de Garantia. Outra informação sobre a FGTS Digital é que a Secretaria da Inspeção do Trabalho está analisando, juntamente com o SERPRO, a alteração na forma de assinaturas de procurações. Atualmente, o sistema de procurações eletrônicas utiliza a ferramenta disponibilizada pelo gov.br, que exige dupla validação no momento de assinar um documento, via SMS ou código enviado para o aplicativo gov.br. Como não se trata de um serviço específico do FGTS Digital, não há como alterar esse comportamento. Diante das diversas solicitações e dificuldades encontradas pelas empresas nesse serviço, a equipe técnica analisa disponibilizar o assinador SERPRO, que não exige dupla validação, mas exige a instalação de um aplicativo no computador do usuário. Ainda não há uma data para a implantação dessa nova opção, mas ela tornou-se prioritária no desenvolvimento do sistema e espera-se que seja disponibilizada em breve. Conforme comentamos antes, o E-Social passará por uma parada temporária para manutenção. Essa parada está programada para o dia 23 de setembro, das 8 às 11 da manhã. A parada é necessária para a integração dos empregadores dos grupos 2, 3 e 4 do E-Social com o ambiente de produção limitada do FGTS Digital. Com isso, todos os módulos do E-Social Web, inclusive os módulos simplificados e o Web Service, serão impactados e ficarão indisponíveis durante o período da parada. Ainda se tratando do E-Social, gostaria de confirmar que a implantação da versão S1.2 do layout do E-Social no ambiente de produção restrita ocorreu no início dessa semana. A nova versão trouxe diversas novidades, em especial as informações adicionais necessárias para permitir a substituição da prestação de informações da DIRF pelo E-Social. Para utilizar esse ambiente de testes, qualquer empregador pode transmitir seus eventos para a produção restrita utilizando a tag tipo 2, produção restrita em todos os eventos, sem qualquer efeito jurídico. Outra novidade é que a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ligada à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, lançou um curso online gratuito sobre os eventos de processos trabalhistas no E-Social. O curso, que traz orientações detalhadas, será implantado em 2 etapas. A primeira etapa, já disponibilizada, trata da escrituração dos processos trabalhistas no evento S2500. A segunda etapa, a ser disponibilizada agora em meados desse mês de setembro, abordará a escrituração dos eventos S2501 e S3500, que tratam das informações de tributos decorrentes do processo trabalhista e da exclusão de eventos do processo trabalhista. O curso Processos Trabalhistas no E-Social está disponível na página da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Por fim, gostaríamos de informar que foi publicada no portal SPED a nota técnica número 3, com o objetivo de apresentar ajustes nos layouts da versão 2.1.2 da FD-REINF. As alterações dessa nota técnica já estão disponíveis no ambiente de produção restrita. As principais alterações referem-se aos eventos R4010 e R4020, que tratam dos pagamentos a beneficiários pessoas físicas e jurídicas, e a tabela 01, natureza de rendimentos, do anexo 1 da FD-REINF. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardão de hoje. Desejamos a todos um ótimo feriado Farroupilha.